Olá turma, eu sou o professor Rivangélio. Esse é o nosso curso EJA EAD de Técnico em Eletrotécnica. Nós vamos continuar com as nossas aulas da disciplina de simuladores. Desenho 2 assistido por computador e simuladores. Essa é a nossa terceira aula. Nas aulas anteriores nós vimos um pouco do histórico, um pouco dos tipos de desenhos de programas que são produzidos através de desenhos auxiliados por computador, ou seja, programas CAD. Vimos alguns ambientes, tá? E hoje a gente vai dar início a algumas funções de como a gente vai iniciar os nossos trabalhos, nossos projetos, e principalmente alguns comandos básicos. A gente não vai poder explorar todos, mas alguns comandos básicos que a gente vai poder trabalhar e assim dar início a alguns desenhos dos nossos projetos. Comandos de visualização, comandos de precisão, Draft Settings e Model Space e Paper Space. Aqui, nesse ambiente, é a preparação, tá, que a gente vai fazer para dar início a um desenho. Como você vai preparar esse ambiente, o local que você vai trabalhar, e toda essa preparação pode ser feita nesse primeirinho aqui, ó, o Draft Settings. Aqui você vai selecionar algumas opções para poder dar início ao trabalho. E lembrando, ó, os programas CAD, eles são programas de precisão. Então aqui tudo tem que ser medido, tem que ter a medida exata ou uma medida proporcional àquela que a gente vai trabalhar. Se você vai produzir uma planta, se vai produzir um mapa, ou até mesmo um desenho de algum objeto que será construído, como um carro, por exemplo. Os comandos de precisão são utilizados para execução de desenhos com medidas exatas. Estas ferramentas permitem que você execute desenhos e projetos com mais rapidez e confiabilidade. Os comandos básicos de precisão podem ser ligados ou desligados com um clique no mouse, na região correspondente à da barra de status. Então, aqui você vai selecionar, como eu falei, as funções que serão utilizadas dentro do AutoCAD para que você possa fazer esse desenho, tá, de uma forma muito mais profissional. E lembrando, para que ele seja considerado um trabalho profissional, ele tem que seguir aquelas regras que a gente falou lá nas nossas primeiras aulas. Tem que estar de acordo com cada um daqueles documentos. O Draft Settings, localizado na barra de status, se divide em 5 grupos. Nós não vamos falar sobre todos os 5, tá? Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas nós vamos falar dos principais, daquelas informações mais importantes, daquelas que você realmente precisa para dar início a um desenho profissional, para dar início a um trabalho, a um projeto no qual você queira fazer. O Snap and Grid, Polar Tracking, Object Snap, que é um dos mais importantes, Dynamic, Input e Quick Properties. Esses grupos são visíveis também na barra de status. Então aqui nessa imagem você pode ver os símbolos que representam estas informações e os nomes logo abaixo. Tá? É onde você vai selecionar aquelas informações que eu falei lá no início da aula. Tá? Vai selecionar as informações que você irá utilizar dentro do espaço, dentro do ambiente CAD. É aqui que você vai dizer quais informações você vai utilizar. Tá? Coordenadas, medidas, escalas. É dentro desse Draft Setting que você vai selecionar todas essas informações e mais algumas que a gente vai ver na sequência. Tá? Então aqui, ó, é como você acessa o Draft Settings, né, na barra de status, e aqui está a informação. Isso, obviamente, dentro do espaço CAD, tá? Tem que ter um programa CAD, aí você vai, acessa o Draft Settings e a partir daqui você vai chegar numa janela semelhante a essa. Como você pode ver, ó, tem 5
tá? 5 grupos são esses que você vai acessar para poder selecionar as opções, as informações, tá? As ferramentas para poder trabalhar de uma forma mais exata. Por exemplo, aqui no Snap Engage tem as informações de localização, tá? Se vocês lembram bem, nas nossas primeiras aulas a gente falou que a gente trabalhava com o plano cartesiano e que ele poderia ser mudado de posição, ou você poderia trabalhar, certo, com o ponto 00 ou 000 no caso de 3 dimensões, tá? Já o Object Snap, este sim é que você vai selecionar, e este tem que selecionar algumas opções que são fundamentais. A gente vai falar de algumas delas, como esse primeiro ponto ali, ó, o Endpoint. Quando você está fazendo um desenho que não seja no CAD, você liga as linhas, começa a fazer o desenho, e quando faz a próxima linha, ligando do objeto que você está fazendo, ou seja, um objeto já pronto, aparentemente, naquele programa, parece que está tudo fechado. Já no AutoCAD, quando você faz isso, fica realmente aparente que está tudo fechado, que as linhas estão todas conectadas. Mas aí quando você aproxima e dá o zoom, que a gente também já aprendeu a fazer aqui, quando você dá o zoom, aí você percebe que ela, por menor que seja, tá, ela está bem afastada. E aí é preciso usar o Endpoint. Você precisa acionar aquela opção. Toda vez que você acionar o Endpoint, com o mouse, ele vai aparecer aquele desenhozinho indicando que é o ponto final daquela linha. E aí, a partir daquele momento, a partir daquele ponto, você inicia o próximo desenho, ou a próxima parte do desenho. Tem também o Midpoint, que não está selecionado aqui, mas você seleciona. O que é o midpoint? É o ponto médio, é o ponto do meio. Assim como o endpoint, cada uma dessas informações vai aparecer este símbolo que você está vendo aí, tá, relacionado ao ponto que ele se refere. Você vai, com o cursor do mouse, nos pontos que você procura, no caso, o endpoint, vai aparecer aquela figura ali do ponto final. Midpoint, aquele triângulozinho ali indicando que é o ponto médio daquela linha. E aí você pode, a partir daquele ponto, fazer ou não um outro desenho. Center é o centro de uma circunferência. Então, por mais que você faça uma circunferência e bote próximo ao centro, no AutoCAD só vai ser o centro exato se aparecer daquele jeito ali, ó. Tem que aparecer aquele símbolozinho representando o centro. Tá? O outro que está selecionado é o Intersection. É um ponto de interseção entre duas linhas. Tá? Station também é bom deixar ele, ele ligado, acionado, porque ele vai fazer a extensão do desenho, da linha. Tá? Também, que não está selecionado ali, mas você pode deixar selecionado, é o perpendicular. Tá? Esse perpendicular realmente é aquele que vai colocar o próximo ponto, a próxima linha, perpendicular àquela que você está selecionando naquele momento, que você está trabalhando naquele momento. Tá? E outras informações, como paralelo. Mas essas outras informações você vai trabalhar aos poucos, futuramente. Por enquanto, essas são as informações mais básicas, são as posições que você tem que deixar acionado mais importantes. Model Space, tá? Ambientes de plotagem. A partir daqui, a gente vai agora ver os locais em que a gente vai estar trabalhando. Então, dentro do AutoCAD, nós temos 2 ambientes de plotagem. A gente vai colocar os nossos projetos, nosso trabalho. A gente vai trabalhar com os nossos desenhos. Um deles é o Model Space. É o local onde visualizamos e utilizamos todos os comandos de construção, visualização e modificação de um desenho. Esta área possui dimensões infinitas. Neste ambiente, os desenhos são elaborados em escala real. Isto é, escolhemos uma unidade de trabalho e desenhamos em tamanho real.
Isso quer dizer que as escalas que estarão ali, se você for fazer um mapa, por exemplo, de uma cidade, você poderá utilizar a escala real, as medidas reais. Obviamente que não vai ser o tamanho real, mas a escala vai ser real daquele desenho. Por quê? Porque as dimensões do nosso AutoCAD, ele é infinito. Se você utiliza o Excel, vai lembrar bem que o Excel, ele tem aquelas tabelas e elas também são infinitas. Por mais que você preencha, vai surgindo mais. A mesma coisa, só que agora, obviamente, com muito mais recursos, o AutoCAD, ele tem todo um ambiente, tá? É infinito, em que você pode trabalhar com desenhos muito pequenos, como, por exemplo, um carro ou um acessório de um carro, ou ainda com objetos muito grandes, com desenhos muito grandes, como um mapa. Você pode trabalhar e não vai ter nenhum problema com isso. Como diz aqui, ó, o ambiente de desenho são elaborados em escala real. Essa escala real, como já falei, são as medidas exatas reais de cada uma dessas informações que você vai trabalhar. Não interessa se você vai trabalhar com um carro, com uma cadeira, com uma carta topográfica ou com um mapa mesmo, as medidas que você vai aplicar ali podem ser as medidas reais e você também pode trabalhar, obviamente, com escalas referente àquelas medidas. Caminhos para as funções de precisão. A figura abaixo mostra um trecho da interface do AutoCAD no Model Space. O Model Space, como vocês podem ver aqui, é a primeira tela que vai abrir. É a primeira, é ali que você vai iniciar o seu desenho, o seu projeto. Desenho porque você vai ter sempre que desenhar. O importante é deixar o que? Como ele é um espaço infinito, um ambiente infinito, deixar o seu desenho o mais possível centralizado. Para depois não ter essa dificuldade de ficar procurando, porque você poderá dar um zoom, diminuir o zoom e acabar se perdendo naquele espaço, porque realmente é um espaço infinito de trabalho. Então o ideal é deixar ele sempre centralizado, no espaço ali do Model Space, que é a primeira página que você vai trabalhar. A partir dali, você vai ver na barra embaixo, a exemplo do Excel, você poderá abrir outras abas de trabalho, chamadas de Paper Space. O Paper Space é a maneira mais organizada e clara de se preparar um projeto para a plotagem. O desenho dos projetos é sempre feito no Model Space, mas nesta forma, no Paper Space de trabalho, qualquer projeto e outras informações a respeito são desenhados no Paper Space. O Paper Space é aquele que você pode selecionar partes do desenho ou ainda o próprio desenho e colocar informações adicionais nas abas da janela do Paper Space, ó, como aqui. Aqui nós temos o exemplo, o mapa, tá, ó, o layout ou o espaço do papel, que é o Paper Space. São páginas do Paper Space que podem ser configuradas para partes diferentes de um mesmo projeto. Aqui é que você pode selecionar, se estiver trabalhando com uma figura muito grande, você pode selecionar partes dela e colocar informações relevantes àquela parte. Se tem uma informação necessária ou informação importante que seja fundamental ser colocado ali, você vai utilizar o Paper Space. Nas laterais aqui, ó, que você pode ver, você vai colocar estas informações adicionais de medidas, de escalas. Todas essas informações são colocadas principalmente no Paper Space. E além disso, você pode trabalhar com a mesma imagem, ela mais ampliada ou mais reduzida, e de diferentes ângulos de visualização. Aqui nós temos mais um exemplo, só que agora de uma planta baixa de uma casa, e aqui as escalas que você poderá utilizar. Ó. Selecionando aqui com o mouse, você pode mudar diversas vezes essas escalas. Vão estar as opções, você vai selecionar aquela mais adequada e vai trabalhar no Paper Space. Alternando entre o Model Space e o Paper Space. Alternando-se entre o Model Space e o Paper Space, é possível compor uma folha de trabalho com várias vistas de desenho
sem, no entanto, ter de mexer no tamanho. O número de vistas é infinito. Aqui é para mostrar a parte inferior da página, em que o Model Space, que está destacado em vermelho, é o ambiente que você vai iniciar o seu trabalho. Logo depois nós temos esses dois layouts, que são duas das opções que você pode utilizar. Mas você pode ver que vai ter o sinalzinho de mais ali, que você pode adicionar mais layouts, ou seja, mais paper space. Ó, o layout e o paper space são as mesmas informações. O paper space nada mais é do que o ambiente que você vai trabalhar, e o layout é onde você aciona esse ambiente. E aí você pode, a exemplo do Excel também, dar nomes àqueles layouts, àqueles ambientes de trabalho que você está fazendo. Então, como está dizendo aqui, são diferentes vistas sem que você mexa no tamanho. Você amplia sem mexer em medida nenhuma. Tá? Você pode ampliar ou reduzir, destacar apenas uma região daquela figura que você quer trabalhar e simplesmente utilizar aquelas informações para um trabalho futuro, alternando entre o Model Space e o Paper Space. Então há diferentes formas de você fazer isso. Tá? No exemplo anterior, no slide anterior, nós vimos que você podia com o mouse selecionar, né, alternando ali do Model para um layout 1, layout 2 e assim sucessivamente, alternando. É uma forma de você utilizar. Então aqui, ó, o número 1 é aquilo que a gente viu lá no início, tá? O nosso plano cartesiano, nada mais além disso, com dois eixos, né, x e y. O número 2 é o Model Space, é a página em que você vai iniciar o seu trabalho. O 3, tá, são os dois layouts, 1 e 2. O 4 é aquele onde você vai adicionar, se necessário, se você achar necessário colocar mais paper space para trabalhar. Mas o 5 é onde você pode também ficar alternando sem a necessidade de mudar diretamente aqui na parte inferior. Você pode, ali na parte no número 5, vai estar acionando o Model Space ou o Paper Space. Você pode alternar por ali também, certo? A parte número 5 que aparece bem aí, ó. Você também pode mudar o ambiente de trabalho a partir daquela parte da nossa página do AutoCAD. O importante é você conseguir fazer esse tipo de trabalho rápido, porque como são trabalhos de precisão, em que você realmente precisa ter medidas exatas, ter valores padrões ali, então o ideal é que você consiga trabalhar de forma eficiente e para isso utilizar todos os recursos possíveis que o seu AutoCAD fornece para que o trabalho seja executado de uma maneira mais rápida, tá? Mais eficiente. Aqui a gente encerra a nossa terceira aula do nosso curso de AutoCAD Simuladores, certo? A gente se encontra na nossa quarta e última aula. Hashtag Fique em Casa Estudando. Olá alunos, eu sou o professor Rivangélio, nosso curso EJA EAD de Técnico em Eletrotécnica, a disciplina de Desenho Auxiliado por Computador e Simuladores. Na aula de hoje, tá, é a nossa quarta e última aula desta disciplina, nós vamos aprender um pouco sobre as funções que a gente pode utilizar, que a gente vai usar na verdade, para fazer os desenhos. Comandos básicos para edição de maneira estratégica, comandos e ferramentas para desenhos. Então aqui nós vamos aprender alguns comandos que vão auxiliar a gente a facilitar a produção de um desenho e também as ferramentas que a gente vai precisar. Nós não vamos
nos aprofundar em todas as ferramentas, nem em todos os comandos, mas vamos aprender aqueles principais, tá? As principais ferramentas que a gente vai utilizar no nosso AutoCAD para poder dar início à produção de um desenho, à produção de um projeto, certo? Essas são as ferramentas mais básicas e os comandos também mais básicos para que a gente possa dar início a um trabalho. Comando de construção de projetos, tá? O comando line ou comando linha. Em Specify First Point, insere-se a primeira coordenada de alguma das 5 formas vistas abaixo e, logo após, no próximo ponto, a gente informa o segundo ponto. Quando você faz um desenho que não é no AutoCAD, tá? No PAD, por exemplo, você faz a linha e ela aparece ali. O mesmo acontece em alguns outros programas que você também utiliza para desenhar. Mas a gente tem que levar em conta, a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com medidas de precisão. O AutoCAD, relembrando, é um programa de profissional, de um trabalho profissional. Portanto, cada linha, cada arco, cada desenho que será produzido ali, ele tem que ter medidas exatas. Quando você pretende fazer algum projeto, você faz um esboço, tem que ter na mente que aquele esboço, aquele projeto, quando for para o AutoCAD, ele será desenhado com as medidas exatas. Portanto, quando a gente for iniciar a linha, quando você aciona a tecla linha, como aqui abaixo nós temos o botão linha, como vai estar lá na barra de tarefas, você pode com o mouse acionar, clica num ponto, é o primeiro ponto, como diz ali, ó, tá? O first point, e o next point é o segundo ponto. Quando você clica, tá? Ele vai formar aquela linha. Só que aquela linha ela vai ser formada e tem que ser com dimensões. Porque quando você amplia ou reduz próximo daquela linha, obviamente que o lado que você vai ampliar, ele vai fixar e o outro lado vai ampliar. E o outro lado também. Caso você coloque o cursor do mouse do outro lado da linha, aquele que está próximo vai ficar fixo e o lado que não está próximo ao cursor vai ampliar ou reduzir. Quando você reduz bastante o zoom desta linha, ela vai ficar parecida com um ponto. Portanto, ela tem que ter dimensões exatas, tem que ter aquelas medidas exatas. Para facilitar o trabalho, e obviamente, como eu já falei várias vezes, é um trabalho, é um desenho profissional. Nessa tabela tem algumas informações básicas. Por exemplo, na área que você vai trabalhar, tem essa figura, é a linha. É para desenhar a linha, mas tem a tecla de atalho, que é a tecla L. Você pressiona a tecla L e dá o Enter, e aí com o cursor vai trabalhar com a linha, com a função linha, nesse caso. E para desacionar, é automático? Não, você precisa pressionar a tecla ESC do seu teclado. E aí você desaciona a função linha e vai partir para uma outra função. Lembrando, ó, quando a gente vai estar trabalhando, a gente tem que definir a escala, as medidas que a gente vai trabalhar. Quando você coloca, por exemplo, o número 1 lá na escala que você vai trabalhar, este 1 para o nosso CAD será 1 metro. E aí você tem a sua escala de trabalho, 1 metro. E a partir dali você vai fazer o seu trabalho, o seu desenho, como eu já falei, de várias formas, tá? Pode ser uma planta baixa, pode ser uma carta topográfica, pode ser um mapa, pode ser um desenho de qualquer objeto que você esteja desenhando, uma peça de um veículo ou o próprio veículo. Então, estas informações não podem ser aleatórias, os desenhos não podem ser aleatórios. Eles têm que ter as medidas e tem que ter essas informações
para que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho, um trabalho profissional. E aqui no último desenho embaixo, tá, nós temos, como vocês podem ver, ó, esses dois pontos que aparecem aí, que a gente aprendeu lá nas nossas primeiras aulas, são as coordenadas do primeiro ponto, do segundo ponto, ou com um arco se for coordenada polar. Comando Polyline. Quando ativamos o comando Polyline, o AutoCAD informa Specific Start Point. Para isso, utiliza-se o mouse ou a inserção de coordenadas. Após inserirmos o primeiro ponto, que é o que o Space Start Point significa, o primeiro ponto, o ponto inicial. Após inserirmos o primeiro ponto, o comando se ramifica em várias opções de construção de linhas e arcos. O comando Polyline é para você fazer linhas e arcos com o mesmo comando. Quando você define ali o ponto de partida, o ponto inicial ou o primeiro ponto, tá? Você pode entender de diferentes formas, mas é o primeiro ponto, tá? É a partir dali que você vai dar início ao seu trabalho. Ele vai dar opções diferentes para você fazer arcos ou continuar com uma linha reta. E a partir dali você vai trabalhar com arcos e retas, mas aí você vai trabalhar com esses dois tipos de linha, uma linha curva e a linha reta. Aqui está também o botão que aciona o comando Polyline e o atalho PL também novamente, ó, também, tá? Você vai ter que pressionar PL e dar o Enter, e para desacionar, aperta a tecla ESC. As outras informações são as outras formas de acionar estas funções, como nós já vimos anteriormente. Não há apenas uma forma de acionar essas funções, tá? Você pode ir na barra de tarefa, na barra de comandos e selecionar a parte de Polyline também. E aqui nós temos o início, né? Ó, como é que a gente vai iniciar? Tá ali, ó, Specific Start Point, ó, o ponto inicial, e tá ali a coordenada, a localização do ponto. Depois disso, ele vai dar aquelas opções ali que você está vendo, logo na sequência, ó. Tem mais ali o grau, maior, menor, certo? Coordenada polar, e na sequência ele abre o arco no terceiro ponto que a gente marca ali, ó. Certo? Então, identificou ali, ó, 90 graus, fez o arco, pronto. É a nossa, tá, linha misturada, linha mista, né, o Polyline. Comando Circle. Podemos criar círculos através de várias maneiras, tá? O círculo definido por centro e raio ou diâmetro. Então, quando a gente for, né, construir círculos ou desenhar círculos, não só tem uma forma de fazer no AutoCAD. Quando você faz um círculo, por exemplo, em qualquer outro programa que você tenha, tem lá a imagenzinha do círculo, e dependendo da forma que você utilizar, ele pode ou não criar um círculo perfeito, né? Pode ser um pouquinho achatado, dependendo da maneira que você utilizar o mouse. Já aqui não. Aqui os círculos terão que seguir um padrão, uma regra, para que eles sejam criados da forma que a gente pretende que fique no final. Então, uma das formas é o que? Com o ponto no centro e o raio. Como é que nós iremos fazer? Iremos acionar a tecla novamente, como está aqui na tabela. Aciona essa função. Depois de acionar a função, vai estar lá, ó, aquele ponto é o ponto do centro, ó, Space Center Point, tá? É o ponto do centro da circunferência. E depois o outro ponto é o ponto do raio. Tá ali, ó, os Space Radius, tá? Do círculo, ou o raio, o ponto específico do raio. Então você vai ter o centro e a distância do raio. Quando você selecionar esses dois pontos, o círculo será formado automaticamente. Um círculo com aquele raio ali e com um ponto no centro já conhecido. Criando um círculo coincidindo com dois pontos, acione o comando Circle e digite 2P e tecle Enter. Nesse caso aqui, nós vamos selecionar a função círculo, só que aí vamos digitar 2P, que aí nós iremos
formar um círculo passando por dois pontos distintos, e não pelo centro, mas o centro também será conhecido. A diferença é que a gente vai determinar dois pontos, tá? Isso é muito utilizado quando a gente quer fazer com que o círculo toque alguma parte daquele nosso desenho, e aí você especifica os pontos onde vai passar, e aí o círculo é formado automaticamente. Como mostra aqui, ó, você vai especificar o primeiro ponto, a coordenada, o segundo ponto, e aí ele vai ser formado como esse desenho embaixo aí, ó, tá? Esse desenho que aparece embaixo é o desenho que será formado através de dois pontos específicos que o círculo vai passar. Tem de diferentes formas, mas essas são as principais. Você pode também utilizar duas retas, o círculo tangenciando duas retas, tá? Tem diferentes formas de você criar um círculo dentro do AutoCAD através da função círculo. Não só tem essas duas, certo? Tem outras, essas são as principais. O comando arco, tá? Ou arc. Os arcos podem ser formados de duas maneiras. Ele pode ser definido por 3 pontos e, a exemplo das outras funções que eu já falei, essa também tem o seu botão e a sua tecla de atalho. A tecla de atalho, normalmente, você deve ter percebido que tem a ver com o nome, tá, da função. Função círculo, C, função arco, A, tá, 2 pontos e assim por diante. Então, e também, a exemplo, só para reforçar o que eu estou dizendo, todas essas informações, elas podem ser acionadas através da barra de status também. Todas essas funções. Mas as principais, como o objetivo é diminuir o tempo de trabalho, então a gente vai utilizar principalmente ou o botão na barra de tarefas ou a nossa tecla de atalho. E aqui, como vocês podem ver nesses desenhos, você irá primeiro especificar o primeiro ponto, tá? Esse Specify Start Point é sempre, tá, especificar o primeiro ponto, ou ponto de partida do arco. Depois, o nosso segundo ponto, tá? E aí o terceiro ponto. Quando você seleciona os 3 pontos, o arco será formado, tá? Irá passar por aqueles 3 pontos ali selecionados. Mas, obviamente, eles têm que ser pontos em que o arco consiga passar, formando uma parte nessa linha horizontal aqui. Se você se lembra da geometria, é a nossa corda, tá? E o arco que forma por cima dessa corda é o arco que será formado através dos pontos que a gente especificou. A segunda forma é definindo por um ponto inicial, o centro e fim. Tá? Nós vamos acionar o comando arco, digitando a tecla C e teclando Enter para optar por centro. Então, o C que a gente vai digitar é para dizer que a gente vai utilizar a função arco, só que agora com o centro. Então, a gente vai determinar um ponto, como vocês podem ver ali, ó, o primeiro ponto. Logo em seguida, o nosso segundo ponto é o ponto do centro. Aliás, correção. O nosso primeiro ponto, na verdade, Specify Center Point, é o ponto do centro. E o nosso segundo ponto que é o ponto do arco. A partir dali, você vai ter que ver o grau também de abertura desse arco. Pode ser 90 graus, pode ser 70, pode ser 120. Aí vai depender do seu segundo ponto. E vai aparecer ali, ó. Toda vez que você for selecionar esta função que precisa do ângulo, que precisa da abertura, no caso, vai aparecer o grau de abertura e aí você seleciona aquele que você está querendo trabalhar. E a partir daí, no final das contas, será formado o arco, ó. Lembrando que sempre que criar o arco, a partir do centro, ele gira no sentido anti-horário. Então você marca o centro, certo? Marca ali o segundo ponto e a partir dali ele vai fazer a abertura e você vai poder formar o arco na abertura. Lembrando que quando é
pelo centro, formando com o ângulo, obviamente, ele vai girar no sentido anti-horário. Comandos de precisão de projetos. Tá? Agora a gente vai trabalhar com os comandos que nos auxiliam com as ferramentas que a gente acabou de trabalhar, que a gente acabou de ver. Tá? Os comandos de edição, mirror ou espelho, usamos esse comando para espelhar os objetos. A exemplo das ferramentas, nós também temos aqui o botão que aciona e também a tecla de atalho. Essa função ela é muito usada principalmente para trabalhar com desenhos que são proporcionais. Os desenhos que são simétricos, você não precisa desenhar todo ele. Imagina, por exemplo, um coração, você não precisa desenhar todo o coração, desenha uma parte, aperta a função espelhar e ele vai fazer o outro lado. O mesmo para desenhos como uma borboleta ou qualquer outro objeto que tenha esta possibilidade de você aplicar. Os seguintes prompts serão exibidos. Select Object, você vai selecionar o objeto, sempre que você for trabalhar com qualquer uma dos comandos de edição, você vai ter que selecionar a parte ou objeto que você vai trabalhar. Tá? Specify Base Point ou Mirror Line, você vai especificar a linha, né, se ela é horizontal, vertical, transversal. Tá? E Specify Second Point, então você vai fazer o quê? Você vai selecionar o objeto, vai ver se a linha de espelhagem é na vertical ou na horizontal. Para isso você vai selecionar os dois pontos na vertical ou os dois pontos na horizontal e aí vai formar a imagem espelhada do desenho. Comando de edição Copy. Seleciona-se os objetos, um ponto base e um ponto para colar os elementos. Geralmente utiliza-se o comando Ctrl+C, tá? Ou Ctrl+V, mas para copiar algo de um objeto para outro, tomando um ponto do desenho como referência, utiliza-se o comando Ctrl+Shift+C e depois sim Ctrl+V. De um modo geral, nós vamos utilizar Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, se você vai pegar um desenho todo o desenho que você está trabalhando, vai copiar e colar, você vai utilizar aquele comando que você já está acostumado, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas se é uma parte desse desenho, você vai utilizar o Ctrl+Shift+C e depois o Ctrl+Shift+V. Aliás, o Ctrl+V, desculpe. Novamente, tá? Essa tabela também mostra o botão e a tecla de atalho que a gente vai utilizar para essas funções de comando. O comando de edição Scale. Este comando altera a escala dos objetos. É muito utilizada para alterar o tamanho do objeto. Essa é uma das funções mais utilizadas, porque aqui você vai trabalhar com escalas diferentes. Então aqui você pode ampliar, diminuir e trabalhar com precisão se for um objeto muito grande que você estiver trabalhando. E aqui essa função auxilia muito quando você reduz a escala ou amplia a escala. Os seguintes prompts serão exibidos. Select Object, novamente você vai selecionar o objeto. Tá? Specific Base Point, vai selecionar o primeiro ponto, ou o ponto mais importante. Specific Scale, ou fator, você vai especificar a escala, certo? Você já sabe trabalhar, né? De 1 para 100, de 1 para 1000, ou o fator, tá? De referência, o fator de escala, no caso se vai dobrar, se vai reduzir, e aí você vai selecionar essa parte também. Aqui a gente encerra o nosso curso de simuladores, tá? A nossa disciplina de CAD, desenho auxiliado por computador, e a gente se vê na próxima aula. Fica em casa estudando.